Paz do Senhor, queridos. Alegria poder estar com você novamente no dia de hoje, para podermos compartilhar a palavra do Senhor e juntos podemos dia a dia ir discernindo o propósito daquilo que Deus tem para nós. Nós constantemente, aqui na igreja temos falado sobre propósito, pois sabemos que toda a nossa vida não tem sentido se nós não estivermos andando segundo aquilo que Deus tem reservado e preparado para nós. Alguns vídeos atrás eu falei um pouquinho sobre a questão da vontade geral que o Senhor tem para com todos os crentes, anunciar a sua palavra, salvar pessoas, discipular, o ID de Jesus, ir por todas as nações, discipulando, cuidando, convertendo. Esse é o nosso papel, de auxiliarmos pessoas, famílias, em relação às suas necessidades, tanto físicas, materiais, psicológicas, espirituais. Deus nos chamou, e essa é uma vontade geral que Deus tem para todos os crentes. Mas da mesma forma o Senhor tem também a sua vontade específica para cada um de nós, onde Ele nos chama para cumprirmos um determinado propósito que Ele reservou e preparou para mim, e que não vai ser o propósito, a vontade específica é minha, é do Wagner, não é de você que está me ouvindo. Você tem outra vontade específica que o Senhor reservou para você, mas todas elas se manifestam quando em nós, primeiramente, há um desejo de querer servir ao Senhor e descobrir qual é a vontade e o propósito que Ele tem reservado para a minha vida. Num segundo lugar, é eu me dispor nas mãos do Senhor, querendo viver isso. E num terceiro lugar, é buscar esse poder, esta unção, para poder realizar o propósito que assim o Senhor tem determinado. O Senhor sabe que eu e você, com as nossas capacidades únicas, nós não temos condições de fazer. Por isso que também nos últimos vídeos o tema nosso ali foi as varas nas mãos do Senhor, entendendo que eu preciso dar para o Senhor aquilo que eu tenho, ou seja, entregar para o Senhor o meu talento, o meu dom, a minha capacitação, para que diante dele, lembra, a gente conversou sobre isso, nas varas nas mãos do Senhor. A vara de Arão passou a noite, diante do Senhor, até que viesse a frutificar e pudesse estar pronta para cumprir o propósito que o Senhor havia lhe determinado. Então eu preciso primeiro querer, o segundo é me dispor nas mãos e em terceiro lugar buscar diante do Senhor esta unção. E eu queria não vou conseguir falar tudo hoje, hoje vai ser a primeira parte, talvez a segunda e talvez a terceira, de tudo aquilo que eu quero falar com você. Eu queria falar um pouquinho sobre um homem na Bíblia, e o tema da minha mensagem vai ser a unção de Jeú. Essa é a parte 1, primeira parte, a unção de Jeú. E eu queria ler um texto com você, lá em 1 Reis 19, 15 a 17, e que diz assim, deixa eu só pegar aqui que meu computador está acabando a bateria. Glória a Deus, faz ao vivo a gravação, é isso que acontece. Mas vamos lá, 1 Reis 19, 15 a 17 diz assim: Disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Elias aqui, esse é um momento onde o Senhor está dizendo para Elias, eu vou te levar, tu não vai mais ficar nessa terra, você vai vir morar comigo, glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor dá a última ordem para Elias. O Elias diz assim, você unge o Azael, sobre a Síria, o rei da Síria. Você vai ungir o Jeú sobre o rei de Israel, e põe o Eliseu como profeta, Ele vai ser o teu substituto no momento que a gente está vivendo agora, e ele vai aí ser o profeta das nações nesse momento. E aqui ele diz e chama Jeú, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu. O interessante
né, é perceber que o Senhor já havia chamado e colocado no coração, né, do próprio profeta aquele que ele havia separado para cumprir alguns propósitos. Né, e o propósito que o Senhor dá aqui para o Jeú, né, o Senhor separa ele para uma função muito específica: destruir o culto a Baal, destruir o engano e a mentira, destruir Jezabel e destruir a casa de Acabe. Pois esse era o governo, lembra que o Eliseu enfrentou. O Eliseu enfrenta esse governo ali de Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. E aí tem toda aquela história, né? 1 Reis 18, né? Que tem ali o confronto do Elias com os profetas de Baal. E aí Jezabel depois diz que vai matar o Elias, né? E você conhece a história, ele foge, se esconde na caverna e tal. Esse era o momento da história. E o Senhor fala para Elias e diz assim: Elias, não vai ser você quem vai destruir o reinado de Acabe, mas vai ser aquele que eu vou levantar. Né? E aí o Senhor então levanta o Jeú como rei de Israel, e preparando ele para cumprir o propósito, e o Eliseu agora no lugar do Elias como profeta. Mas tudo era para que se cumprisse aquilo que o Elias havia começado. O Elias havia começado de destruir tudo que principalmente Jezabel trouxe, né, com os profetas dela, todo o engano no meio do povo, toda a armadilha, toda a mentira, toda a confusão, todo o engano, né, e o Acabe como um rei, né, entre aspas, aí, né, um marido frouxo e um rei frouxo, acabou aí seguindo e sendo seduzido por tudo aquilo que Jezabel lançou e colocou no coração de Acabe. E Acabe até no início se tornou, ou parecia ser um rei que iria cumprir o propósito do Senhor, mas foi enganado por sua própria esposa Jezabel. E agora então Deus, a partir de Elias, declara o que deve ser feito. Então ele deveria ungir, né, o Hazael como rei da Síria, ungir o Jeú e ungir o Eliseu como profeta. A ideia é essa. Algumas coisas são interessantes, eu quero ler todo o trecho com você, toda a história, para chegar onde eu quero falar, mas a primeira delas que me chama a atenção é que o Senhor ali fala de espada, e o Jeú era alguém que sabia manejar muito bem a espada. É uma das primeiras condições que todos nós precisamos viver e entender para sermos realmente aqueles que, segundo o propósito do Senhor, são chamados a cumprir algo. É ter no nosso coração esse desejo de aprender e conhecer a espada, aprender a manejar bem a espada. Né? Você conhece bem a palavra do Senhor, Hebreus 4, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Queridos, o Senhor não vai chamar ninguém, e não vai determinar um propósito, ou não vai capacitá-lo para um propósito, ou ungí-lo para um propósito, como foi o caso de Jeú aqui. Se não houver um mínimo, né, de conhecimento nosso em relação à palavra de Deus. Como eu disse, não é isso o meu tema e não é disso que eu quero falar. Mas eu percebo hoje o quanto os cristãos e os crentes hoje não estão dispostos mais a querer conhecer a palavra de Deus. Né? E nós precisamos cada dia mais. Né? O autor de Hebreus ele vai dizer que ela é espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a única que consegue discernir, né, entre o espírito e o corpo, discernir entre o bem e o mal. É a espada, é a palavra do Senhor que faz isso. Então eu queria, né, abrindo um parênteses aí do nosso tema, colocar isso, né, e lembrar isso para mim e para você. O quanto você tem disposto o teu coração em realmente, né, conhecer a palavra do Senhor e se dispor a buscar a palavra do Senhor cada dia mais para entender, compreendê-la e experimentar o propósito daquilo que Deus tem também em relação à sua palavra, conhecimento da palavra. Né? O quanto você tem disposto no teu dia a dia tirar um tempo para ler a palavra do Senhor. Quantos aqui têm tomado o propósito de ler a Bíblia desde, né, uma vez por ano pelo menos? Né? Eu lembro da minha conversão, né? E alguns aqui talvez lembram, né? Pastor Heitor, pastor Jacó Armange, né? Da Iatuba era pastor, veio fazer uma campanha aqui,
e eu ali com meus 13, 14 anos, mais ou menos, e ali eu me converto. E aí eu lembro que no final, né, ele pediu para conversar com ele, e eu fui conversar, e ele deu um papelzinho, algumas coisas que seriam importantes para mim como novo crente, e que eu deveria tomar isso como algo sério na minha vida. E ali tinha a questão da oração, né, de passar tempo orando na presença do Senhor. E o segundo tópico, lógico, né, eu logo me lembro, diz assim: se esforçar para conhecer a palavra, se esforçar para ler a palavra, se esforçar para entender a palavra. Né? E eu lembro que naquele dia eu tomei um propósito dentro do Senhor. Isso já está indo aí, eu estou com meus 52 anos, né? Isso já está indo aí para um bom tempo atrás, né? 14, 6, 8, 38 anos atrás. 38 anos atrás. Irmãos, que eu me esforço todo ano para ler a palavra do Senhor. Né? Então, se eu não me lembro de ter falhado um ano. São 38 anos, né, que eu tomo isso como verdade na minha vida e eu preciso ler essa palavra. E não só ler, mas também tentar entendê-la, meditar nela, aprender dela, para que eu possa descobrir em Deus qual verdadeiramente é o propósito que Ele tem para mim. E assim possa, né, lembra vontade geral e vontade específica, e posso especificamente cumprir o propósito daquilo que Deus reservou para a minha vida, enquanto eu ainda viver nessa terra. Amém, queridos? Fecha parênteses. Eu creio que o Senhor tem levantado, alguns que me ouvem pregar, eu já tenho falado isso há mais tempo, eu creio que o Senhor tem levantado para os últimos tempos, né, um exército com muita ousadia, com muita intrepidez. Um exército que conheça a palavra, como eu falei, né, que é viva e eficaz, mas que são ousados naquilo que fazem e que se dispõem a ir, independente da situação, crendo naquilo que Deus falou no seu coração e Deus ministrou na sua vida. Porque, irmãos, seja sincero, nós vamos muitas vezes dando desculpas, né? Eu já vi irmãos falando: não, mas porque a igreja não me entende, porque o meu pastor não me entende. Irmãos, nada te impede de cumprir o propósito daquilo que Deus tem. Irmão, mas a igreja, o pastor não me deixa fazer. Irmãos, isso não é verdade. Você no teu quarto, você na tua vida, você pode andar sendo um homem e uma mulher que prega a palavra do Senhor. Se você não consegue achar esse espaço que você tem buscado, por exemplo, né, eu não creio nisso, mas nós não trabalhamos dessa forma como igreja, né, mas esse é o sentimento que muitas vezes o diabo vai colocando no coração. Faça a obra você. Não é? Reúna pessoas na tua casa, visite pessoas, converta pessoas, liberte pessoas, ore por enfermos. O que te impede de fazer a obra do Senhor? Se você é alguém que tem conhecimento da palavra, pregue a palavra e anuncie a palavra, mas não se acomode. Né? E eu queria, nessas pregações, algumas terças-feiras eu vou ter que falar contigo, eu queria realmente levantar essa questão contigo, olhando para a história do Jeú. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 9, que diz assim, a partir do versículo 1. Né? Lembra, primeiro nós lemos ali que o Elias recebeu a direção. Agora o Eliseu já foi ungido profeta, e agora então ele está dando os passos que o Elias deu de instrução para ele. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, entra e faz-o levantar do meio dos seus irmãos e leva-o para a câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá,
Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravos, quer livres em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do Senhor, disse-lhe: Vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: Bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que lhe pergunte: A paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: Assim diz o rei: A paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: A paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninzi, porque guia furiosamente. História um pouco longa, né? Mas eu queria apresentar todo o contexto para você. E chegou o momento onde aquilo que o Elias havia falado e aquilo que o Elias havia dito que iria se cumprir, se cumpre. E o que me chama a atenção é que Jeú é um homem que não é um homem que fica enrolando com as situações. Se a coisa tem que resolver, vamos resolvê-la logo. E o interessante, né, que a palavra usada aqui, eu gosto demais dessa palavra, né? Quando diz o atalaia está olhando por cima do muro, ele diz assim: olha, o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninzi, porque guia furiosamente. Em algumas traduções vai dizer assim: guia loucamente. Em outras traduções, guia ousadamente. Irmãos, eu tenho entendido da parte de Deus que esse é o momento que nós precisamos perceber o que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento onde Deus está separando estes valentes para cumprirem o propósito dele, para irem ao encontro dele, discernindo a vontade específica dele. Mas, irmãos, terão que ser homens, né, em primeiro lugar, que têm uma disposição em conhecer a palavra e a espada, né, que vai poder discernir todas as coisas. Mas, em segundo lugar, queridos, que vão ter que guiar furiosamente as suas carroças, se é que você me entende. Vão ter que guiar loucamente as suas carroças. Irmãos, este é um momento onde nós, como filhos de Deus, não podemos mais ficar cheios de mimimi daqui, mimimi dali, irmãos, mas assumimos o propósito daquilo que Deus tem trazido sobre as nossas vidas. Irmãos, e darmos passos, sabemos, e agirmos dessa forma, porque muitas vezes, irmãos, nós temos fé, nós declaramos a fé, mas nós não temos disposto o nosso coração em agir nessa fé. Eu nessa semana ainda, na quarta-feira, pregando lá no bairro Progresso, eu ainda falei para os irmãos, o quanto de nós crê que Deus pode curar um enfermo? Todo mundo crê que cura um enfermo. E por que nós não vamos lá e oramos para que esse enfermo seja curado? Quantos de nós creem que Deus tem poder para ressuscitar um morto? Aleluia, todo mundo crê. E por que nós não vamos lá e impomos a mão sobre o morto e ordenamos que ele levante?
Eu preciso discernir a vontade. Sim, eu concordo. A gente não vai fazer isso de qualquer forma. Mas, irmãos, a pergunta é o não fazer. A pergunta é se eu devo ou não fazer. A pergunta é porque eu não tenho ousadia para fazer. Porque esse é a grande dificuldade que os cristãos vivem hoje. Nós vamos nos acomodando na situação que nós vivemos e vamos perdendo dia a dia essa ousadia, essa intrepidez. Eu confesso que se eu olho para o meu passado, eu era muito mais ousado, né, naquilo que eu vivia com Deus do que eu vivo hoje. Mas pastor, a gente precisa olhar para a palavra, né, dar passos seguros em algumas áreas. Irmãos, a gente fazia as coisas às vezes sem experiência. Né? Quando nós começamos a viver o avivamento, né, aqui em Montemor, no passado, irmãos, a gente não sabia as coisas, a gente não entendia muita coisa, mas a gente fazia, e Deus ia honrando aquilo que a gente fazia. A gente se metia na casa das pessoas, irmãos, ficava altas madrugadas orando, repreendendo demônio. Né? Havia uma ousadia, um desejo de, assim como Deus colocou no coração de Jeú, de destruir as obras de Acabe, destruir o culto, né, a Baal, destruir Jezabel. Irmãos, essa gana, esse desejo tem que estar dentro do nosso coração. E nós destruímos a obra do diabo na vida das pessoas, naquilo que as pessoas vão vivendo à nossa volta, nas suas lutas, nas suas crises, nas suas doenças. Irmãos, e a gente vai hoje, né? A sociedade diz que eu não devo me intrometer na vida das pessoas, eu devo respeitar aquilo que elas querem viver, eu devo não invadir a privacidade das pessoas hoje, isso é uma fala geral. Irmãos, as pessoas estão morrendo, indo para o inferno, sendo levadas pelo diabo a viverem uma vida de miséria, dia a dia, viverem uma vida de miséria. Irmãos, isso está nas nossas mãos. O Senhor diz que deu toda a autoridade à sua igreja. Né? O Senhor disse que foi-lhe dado a autoridade e ele passou para a igreja, e essa autoridade está sobre nós. Irmãos, a minha oração nesses últimos tempos tem que, não só a meu favor, né, da minha vida, meu ministério, da igreja, dos irmãos, das irmãs, é que o Senhor renove, restaure em nós esta ousadia, esta intrepidez, essa unção do Jeú. Não é que ele vai lá e diz o texto que ele guia furiosamente, e quando disseram, olha, esse negócio é contigo, vai lá e resolve. Ele aparelhou o carro dele, botou o cavalo lá e disse assim, eu parto para cima. Né? Chegou o primeiro mensageiro e disse assim, o rei mandou perguntar, tem paz? Disse assim, o que o rei tem com a paz? Passa para trás de mim. Vem o segundo mensageiro e o rei manda perguntar, a paz? Disse assim, o que você tem com a paz? Passa para trás de mim. E nenhum dos mensageiros volta. E o atalaia, preocupado, olhando de cima do muro, né? Ele diz assim, o rei talvez todo preocupado, perguntando, olha, e aí? Tá vindo alguém? Não vem ninguém. E tá vindo um aí que guia furiosamente. Eu acho que é o Jeú. Né? O Jeú já tinha fama de ser, entre aspas, irmãos, louco. Eu acho que Deus tem que renovar em nós essa loucura por servi-lo. Essa loucura de dar passos sem ter uma certeza do que vai acontecer amanhã. Porque, irmãos, nós hoje andamos de uma forma, às vezes, muito, né? As minhas preocupações, o que vai ser do meu dia amanhã, o que vai acontecer, se eu tomar essa atitude, o que vão pensar, o que vão deixar de pensar. Irmãos, mas quando está em nós, existe essa disposição, esse desejo, irmãos, a nossa fé não fica só na teoria. A gente começa a praticar a nossa fé. E quando a gente começa a praticar a nossa fé, irmãos, a gente começa, diante dos homens, em algumas situações, a agir loucamente. Diante dos homens, em algumas situações, a agir de uma forma que vai parecer até muito furioso. Mas, irmãos, esta unção tem que estar dentro de nós, essa autoridade já está, a fé já está, nós cremos, mas é tempo de nós darmos passos para que a fé não fique na teoria, mas a fé se torne prática a favor das pessoas. Como eu falei, nós cremos que Jesus pode ressuscitar um morto, mas quem de nós vai no cemitério, botar a mão lá no caixão, em cima do morto e dizer assim, levanta?
né? Acorda, ressuscita. Nós não agimos assim. Irmãos, eu nem estou incentivando você a agir dessa forma e dizendo que você deve agir. Mas eu estou dizendo para ti, alguns passos precisam começar a ser dados. Deus precisa retomar e renovar em nós esta ousadia de que quando você sabe que tem alguém, irmãos, que está enfermo, isto incomodar o teu coração, de tal forma que você se levante com ousadia contra essa doença, contra essa enfermidade. Que vá ao encontro quando você souber de pessoas que estão passando lutas, crises, dificuldades no seu casamento com os filhos, ir atrás. Liga para a pessoa, né? Estamos na pandemia, né? Ainda não dá para ficar visitando muita gente, mas liga para a pessoa, diz, eu estava orando por ti, né? Eu senti no meu coração que talvez está precisando de alguma coisa. Do que você está precisando? Né? Eu quero orar por ti, sabe? É gerar esta ousadia novamente, de ir ao encontro das necessidades das pessoas e destruir tudo que o diabo tem feito hoje no nosso meio. Se posicionar em oração, amém, glória a Deus, nós temos feito isso, nós nos posicionamos como intercessores, temos orado e clamado, mas irmãos, não só ficar na oração, mas ir ao encontro e dar passos, de tal forma que o propósito, né, específico daquilo que Deus tem na minha vida e na tua vida venha se cumprir. Porque muitas vezes, irmãos, não se cumpre, porque simplesmente a gente fica escondido, a gente fica com medo, e a gente tem medo de ser ousado naquilo que Deus está falando no nosso coração. Eu vou falar disso mais aí nos próximos vídeos, mas irmãos, eu creio que Deus está falando coisas no teu coração. Eu creio que quando nós oramos e quando você ora, Deus revela coisas para você. Deus coloca sentimentos, Deus coloca desejos. Aprenda a se tornar alguém ousado, né? Naquilo que Deus vai mostrando para você, naquilo que Deus vai colocando no teu coração. Se disponha, né, a andar dessa forma como Jeú andava. As pessoas, né, o atalaia olhou lá do alto e diz, eu não sei quem é não, está muito longe para ver, mas pelo jeito que está vindo, parece o Jeú. Né? O Jeú já tinha a sua fama de ser alguém ousado e intrépido. E agora então ele vai e cumpre, né? A gente vai ver isso nos próximos encontros, ele vai e cumpre o propósito daquilo que Deus colocou no seu coração. Destruiu a casa de Acabe, destruiu Jezabel, né? Foi até Jezabel, ela acabou, né, tentando seduzir a ele, né? Ele não aceita a sedução de Jezabel, e a história é muito bonita, tudo que vai acontecendo, né, com Jeú, se tornando o rei de Israel, se tornando alguém que entendeu aquilo que Deus o chamou para fazer. Eu e você, além de entendermos aquilo que Deus nos chamou a fazer, precisamos, da mesma forma, buscar em Deus esta ousadia, a ousadia que havia no coração de Jeú. Se Deus tem ministrado situações no teu coração, irmãos, dê passos. Às vezes, irmãos, vêm conversar comigo e dizem assim, pastor, a gente como igreja podia fazer isso, podia fazer aquilo. Eu falei, irmão, começa. Dê o passo, irmãos. Nós vamos te apoiar como igreja. Nós vamos dizer para ti, meu irmão, vamos lá, do que tu precisa. Pastor, eu queria começar, né, visitar os presídios. Irmão, começa. Nós vamos te ajudar no processo, em tudo aquilo que você precisar. Pastor, eu queria ir para tal bairro lá e começar a orar nas praças, meu querido, vá. Se Deus está mostrando isso para você, Deus tem dado isso no teu coração, então vá. Não fica esperando alguém te dizer o que fazer, e não fique achando que os pastores vão pensar isso ou aquilo. Nós não vamos pensar nada, irmãos, nós vamos te apoiar e dizer para ti, seja um Jeú, use esta unção, conheça a palavra, discirna a palavra, discirna o propósito, mas vai e faça. E cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E juntos vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós como igreja. Amém, queridos? Queridos, eu vou continuar essa história, tá? Na próxima terça aí, não nessa, a gente sempre está revezando aí, mas daqui 2 terças eu vou estar continuando esse assunto, né? O tema vai ficar a unção de Jeú mesmo aí, você já sabe qual é o tema, em que área nós vamos trabalhar. A gente começa aí com a parte 2, vamos falar um pouquinho do chamado que Deus tem trazido sobre as nossas vidas, os sinais desse chamado. Eu quero conversar um pouco com você também sobre isso.
Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, eu quero, Pai, mais uma vez colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, a minha, dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui, Senhor, nessa palavra. Ó Pai, rapidamente aqui ministramos, Senhor, sobre a vida do Jeú. Há muito mais a falar, Senhor, nós queremos ainda conversar mais sobre isso, mas, Senhor, em primeiro lugar, queremos entender que Tu tens nos chamado para algo. Temos percebido isso, Senhor, que somos varas preciosas nas Tuas mãos. Tu tens nos chamado a cumprir algo específico para Ti. Ao mesmo tempo entendemos, Senhor, que precisamos estar diante de Ti como a vara do Arão. Ao mesmo tempo entendemos, Senhor, que como Jeú precisamos manejar bem, Senhor, a espada. Conhecemos bem a Tua palavra, mas, Senhor, precisamos, com tudo isso junto, Senhor, sermos ousados. Pois, Senhor, não adianta nada estarmos diante de Ti orando, não adianta nada entendermos o chamado, não adianta nada, Senhor, conhecermos a Tua palavra se não fazemos nada com isso. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti que Tu enchas o meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs com ousadia e intrepidez, Senhor, que sobre nós sobrevenha, Senhor, esta unção do Jeú, Senhor, que guia furiosamente, que guia ousadamente, que é intrépido nas suas decisões e propósitos, Pai. Que assim também cada um de nós possamos ser, Pai, dando os passos para que juntos, Senhor, em relação ao propósito específico, nós juntos, Senhor, venhamos a concluir e a confirmar e a concretizar, Senhor, e a cumprir o propósito maior que Tu tens para nós como Tua igreja, Pai. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, declarando sobre eles a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua prosperidade, Senhor, em todas as áreas, na saúde, nas finanças, Senhor, nos relacionamentos, Senhor, enfim, em todas as áreas, que sejam prósperos, Deus, para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. A gente continua aí no próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau. Até mais.